Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e hoje eu vim aqui apresentar para vocês um conteúdo muito importante, tanto para o Enem quanto para vestibulares em geral, né? Principalmente para vestibulares aí de caráter militar, certo? Como SpaceX, ITA, IME, a AFA, a própria ESA mesmo, né? Enfim, mas vamos lá, né? Que é o logaritmo, certo? Pessoal, olha só. Apresentando aqui primeiro, né, como é que vai se situar, como é que será apresentado esse logaritmo, a gente escreve ele da seguinte forma, prestem atenção. Você tem aqui esse log vai justamente fazer a representação de um logaritmo, certo? E aí essa expressão inteira aqui, ela vai ser lida da seguinte forma, log de A na base B. Certo? Então, pessoal, olha só, esse A, que normalmente ali será o número maior, nós vamos chamar ele de logaritmando, certo? Ele é o logaritmando da nossa expressão. E esse número aqui pequenininho, olha só, que está aqui embaixo, que eu estou chamando de B, isso aqui será chamado de base, pessoal. Atenção, certo? Decorem esses termos aqui, porque futuramente, na hora que a gente for aplicar as propriedades e as consequências do logaritmo, esses dois termos aqui, saber diferenciá-los será algo muito crucial. Tranquilo? Muito importante. E esse x que eu coloquei aqui é o resultado, o que também a gente chama de logaritmo. Notem que ele vai ter aí uma característica, né, muito próxima da potenciação. Por quê, pessoal? Porque o logaritmo ele é, na verdade, a operação inversa da potência, beleza? Então, vamos lá para a gente relembrar. Essa expressão nós iremos ler logaritmo de A na base B. Esse A nós chamamos de logaritmando e esse B nós chamamos de base. E esse x, que é o resultado, ele é, na verdade, o logaritmo. Agora, pessoal, vamos lá para a gente dar uma analisada aqui na propriedade, ou melhor, na definição desse logaritmo. Se eu falo aqui, se eu confirmo para vocês que o logaritmo de A na base B ele existe, então eu posso dizer que se eu pegar essa base, que está aqui, elevar ao número que está depois da igualdade, isso tem que ser igual ao meu logaritmando. Então, vou fazer assim, ó, pessoal, eu pego o número de baixo, elevo pelo número que está depois da igualdade. E esse resultado aqui, ele será igual ao logaritmando. Tá vendo? Então, eu tenho essa propriedade. Só que, pessoal, vamos lá. Antes da gente passar aqui, né, para ver como é que se resolve esses logaritmos, vamos para a gente fazer uma observação, certo? E essa observação aqui, ela é, na verdade, chamada de CE. E esse CE aqui vai significar condição de existência, ou seja, um logaritmo ele só vai existir se esse logaritmando, que é o A, por isso que a gente tem que lembrar desses termos, ele for um número positivo diferente de zero. Ou seja, se ele for um número necessariamente maior do que zero. Então, se você tiver ali, por exemplo, logaritmo de menos 2, isso não vai existir, porque a condição de existência vai dizer que para que um logaritmo ele exista, o logaritmando ele precisa necessariamente ser maior do que zero. Professor, é só isso? Não. Além desse logaritmando ser maior do que zero, esse mesmo logaritmando ele precisa necessariamente ser um número diferente de 1. Certo, pessoal? Então, ele precisa ser um número diferente de 1. Deixa eu passar aqui a minha foto para cá. Pronto, agora sim vocês conseguem ver. Então, ó, pessoal, as duas condições de existência aqui até agora que a gente viu, certo? São as condições de existência relativas ao logaritmando. Então, ele precisa ser um número positivo diferente de zero e ele também precisa ser diferente de 1. E, além disso, pessoal, aquela base, que é esse Bzinho que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Essa base, ela também precisa ser um número positivo e diferente de zero. Se aquela base ali for, por exemplo, um número negativo, aquele logaritmo já não existe. Ou seja, eu posso confirmar para vocês aqui que uma situação como essa daqui, olha só, deixa eu botar aqui, vou até usar o vermelho, certo? Para a gente ter ali aquela ideia de negativo. Então, uma situação dessa daqui, ó, pessoal, log de menos 5 na base menos 3. Gente, isso daqui eu posso confirmar que não existe. Por quê, professor? Porque, segundo a condição de existência, o logaritmando não pode ser um número negativo, e também não pode ser zero, também não pode ser 1, e a base não pode ser um número negativo. Tá vendo? Então, aqui nós temos várias restrições. Então, esse caso aqui, ele não vai existir, beleza? Porque essa é a condição de existência do logaritmo. Voltando, então, aqui, certo? Para o logaritmo em si,
né, que é aquela situação, se ele vai existir, então eu posso pegar a base e elevar quem está depois da igualdade e dizer que isso aqui será igual ao meu logaritmando. Então eu tenho esse caso aqui, tá vendo? Mas, professor, para que é que isso daqui é importante? Para esse tipo de caso aqui, ó, que eu estou colocando na tela para vocês, que é, por exemplo, o logaritmo de 81 na base 9. Tá vendo, pessoal? Para a gente resolver esse tipo de situação aqui, nós precisamos necessariamente, certo? Nós precisamos necessariamente saber aquela propriedade. Porque, olha só, notem aqui que eu não sei quanto é que vale, certo? O logaritmo de 81 na base 9, até então, certo? Então, na matemática, tudo que eu não sei, eu posso chamar de uma letra, concordam comigo? Então, eu vou chamar essa letra de x, como eu vi lá em cima, tá vendo? E agora, olha só, se eu estou confirmando, certo? Que esse cara existe, então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar a base, que é esse número que está aqui, ó, o 9, tá vendo? Posso pegar a base, elevar a quem está depois da igualdade. Quem está depois da igualdade? Professor, o x. Muito bem. E isso pode ser igual ao logaritmando. Logaritmando a quem, professor? 81. Aqui, ó, tá vendo, pessoal? Aí agora, para resolver isso daqui, eu preciso lembrar das equações exponenciais. Se vocês quiserem, a gente também, eu posso fazer, né, um videozinho específico sobre as equações exponenciais. Mas esse tipo de equação aqui, pessoal, para resolver isso, é só preciso igualar as bases. Ou seja, eu vou ter que escrever o 81 em base 9. E como é que eu faço isso? Eu fatoro o 81. Certo, pessoal? Então, olha só. Eu vou fatorar o 81, mas assim, eu tenho que fatorar ele em 9. Tranquilo? Então, eu tenho que escrever 81 em multiplicações sucessivas de base 9. Então, ó, pega 81 e divido por 9. 81 dividido para 9 dá o próprio 9, porque 9 vezes 9 dá 81. E o 9 dá para dividir novamente por 9, pessoal, que fica 1. Portanto, esse 81 aqui, ó, pessoal, eu posso escrever ele como sendo uma multiplicação sucessiva de 9. E o 9 está aparecendo aqui duas vezes, então o expoente só pode ser 2. Portanto, pessoal, eu posso dizer assim, ó, que 9 elevado a x é igual a 81. Só que 81 eu posso escrever ele aqui como sendo 9 ao quadrado. Aí agora eu posso confirmar com vocês aqui. Vejam só, se eu igualei as bases, eu posso cortá-las e posso igualar automaticamente aqui os expoentes. Portanto, o x ele tem que ser igual a 2. Ó. Tá vendo? Ó? Resolvemos, então. Então, isso implica dizer o quê? Que o logaritmo de 81 na base 9 é 2. E o que é que isso aqui vai significar para a gente, pessoal? O logaritmo está perguntando a seguinte situação. Vejam só. Qual é o número que eu devo elevar à base para que resulte no meu logaritmando? Ou seja, qual é o número que você eleva o 9 que vai dar 81? É o 2, pessoal. Porque, ó, 9 ao quadrado, 81. Tá vendo? Então, ó, tudo fazendo sentido, né? Vamos aqui para a gente ver se entendeu ou não. Vamos fazer esse daqui, ó. Log de 216 na base 6. Então, olha só, a primeira coisa que a gente faz é não sei o valor, vou dizer que aquilo vale x. Então, se eu estou confirmando que isso existe, eu posso pegar a base, que é quem? Professor, é o 6. Vou elevar quem está depois da igualdade, que é o x. E isso tem que ser igual ao logaritmando, que nesse caso é 216. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever esses números de uma forma que eu iguale essas bases. Então, vou ter que pegar um número maior, que aqui nesse caso é 216, e reescrever ele em base de 6. Então, eu vou pegar o 216 e vou dividindo por 6 sucessivamente. Então, fica 16 dividido para 6 dá 36, 36 dividido para 6 dá 6, e 6 dividido para 6 dá 1. Portanto, pessoal, ó, 216 eu posso escrever como sendo 6 à terceira. Portanto, ó, 6 elevado a x só pode ser igual a 6 à terceira. Portanto, igualei as bases, posso cortá-las e igualar então os expoentes. Ó, x só pode ser igual a 3. Resolvido também, tá vendo, pessoal? Ou seja, quando você eleva o 6 à terceira potência, você chega ali no logaritmando 216. De boa, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido até então, certo? Porque agora nós vamos entrar, de fato, para o que vai interessar para os vestibulares, que são, primeiro, as consequências desse logaritmo. Isso aqui são coisas que vocês precisam anotar, certo? Então, já vão fazendo aí o resumo de vocês. Se quiserem chamar essas consequências aqui de propriedades, pode chamar também, tá? Para a gente evitar aqui tanto termo técnico. A mesma coisa que eu fiz com potenciação.
Então vamos lá, olha só, pessoal. A primeira consequência do logaritmo é o seguinte: sempre que no logaritmo o logaritmando for 1, esse resultado automaticamente é zero. Professor, não entendi. Vamos aqui para a gente apresentar um valor numérico para que a gente possa compreender isso que o professor está falando. Olha só, pessoal, se eu tiver assim, ó, por exemplo, logaritmo de 1 na base 312. Pronto, ó. Percebam, a base ela é enorme, concordam comigo? Pessoal, isso aqui eu nem preciso pensar, porque olha só, se o logaritmando aqui, que é esse cara que está aqui dentro, tá vendo? Ó, está dando 1, automaticamente esse valor já vai ser zero. Ou seja, logaritmo de 1 na base 1 bilhão. Isso é zero, cara, não tem como. Isso é uma consequência do logaritmo, tá? Agora, uma outra consequência é o seguinte, pessoal. Sempre que a base que está aqui ó, for igual ao logaritmando, ou melhor, o logaritmando e a base forem iguais, esse resultado automaticamente é 1. Não entendi, professor. Deixa eu colocar aqui um exemplo numérico para ninguém reclamar do professor. Olha só. Se eu tiver assim, log, deixa eu botar aqui, log de 412 na base 412. Pessoal, isso automaticamente é 1, não preciso nem pensar. Tá certo? Então, professor, log de 1 milhão na base 1 milhão. É 1, cara, não precisa pensar, porque sempre que a base for igual ao logaritmando, aquele resultado automaticamente é 1. Então, pessoal, se eu perguntar aqui para vocês, log de 42 na base 42, você vai me responder o quê? 1, perfeitamente, tá vendo? Porque a gente já sabe que isso é uma consequência. Outra consequência, nossa terceira e penúltima, é a seguinte, pessoal. Sempre que vocês tiverem o logaritmando igual à base, ou também a base igual ao logaritmando, só que esse logaritmando estiver elevado a um expoente, o resultado é automaticamente aquele expoente. Não entendi, professor. Ferrou. Aqui para a gente ver um exemplo numérico para ninguém reclamar. Se eu tiver assim, por exemplo, log de 312 elevado a 2 na base 312. Pessoal, base igual ao logaritmando, cortei. É como se eu estivesse cortando, tá? E aí a resposta é automaticamente o cara que está aqui em cima, tá certo? Vai ser o 2. Então, se eu tivesse lá log de 1 trilhão elevado a 4 na base 1 trilhão, seria o 4. É o valor sempre do expoente que está ali em cima. Beleza? Isso é muito fácil, né, gente? Presumo. Então, vão anotando isso, que isso são coisas importantes. Agora, olha só, a galera que está aí se preparando para concurso militar, atenção. Essa consequência ela é muito importante, certo? Porque essa consequência aqui ela vai trabalhar justamente com potência e logaritmo. Então, sempre que o expoente de uma potência for um logaritmo, você tem que olhar para a base da potência, que é esse A, e para a base do logaritmo. Se essas duas bases forem iguais, o resultado é automaticamente o logaritmando. Então, olha só, se você tiver isso, inclusive, pessoal, já foi propriedade cobrada em questões da SpaceX, viu? E muita gente perdeu porque não estudou essa propriedade aqui em especial. Então, se você tiver aqui, olha só, vamos por aqui um exemplo prático. Eu tenho aqui, por exemplo, 4 elevado a log de 32 na base 4. Então, olha só, sempre que eu tiver uma potência e o expoente for um logaritmo, eu já analiso a potência, no caso, a base da minha potência e a base do meu logaritmo. São iguais? São, professor. Então, posso cortar o logaritmo e vai sobrar apenas o logaritmando. Ó, a resposta é automaticamente o 32. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui das consequências, porque elas serão de extrema importância aí para a gente resolver algumas questões futuras. Certo? Eu quero comentar ainda, eu tinha falado aqui que a 3 seria a penúltima e a 4 a última, mas eu ainda tenho essa consequência aqui, que ela não é muito cobrada não, tá, gente? E ela é meio que lógica. Mas eu vou apresentar porque vai que o pessoal aí tenha muita dificuldade, né? Pelo menos já sai da aula tendo visto tudo, para que a gente tenha uma aula completa. Então, olha só, sempre que você tiver logaritmo de alguma coisa na base A, vamos supor, logaritmo de x na base A, e você disser que isso daqui é igual ao log de A na base x, ou seja, será igual ao inverso daquele logaritmo, então isso implica dizer que a base e o logaritmando, eles são iguais, certo? Só que é uma consequenciazinha, ela não é muito cobrada, certo? Nem em Enem, nem em vestibulares, eu acho que no máximo assim em concursos militares, e olhe lá,
porque isso é uma consequência muito lógica, então a prova ela meio que já entende que o aluno vai perceber aquilo, né, que o candidato já vai entender aquilo mesmo sem ter tido ali um estudo tão focado. Tranquilo? Agora, olha só, terminando aqui as nossas consequências, vamos começar então com as nossas propriedades. Agora, pessoal, atenção, redobrado. Se você está com sono, toma alguma aguinha, toma um café, um suco, alguma coisa, porque agora você precisa estar com sua atenção 100%, porque essas propriedades, sim, elas são cobradas todos os anos, não só nos concursos militares e vestibulares em gerais, mas também para você que vai prestar Enem. Tá certo? Então, olha só, a nossa primeira propriedade é a propriedade do produto. Então, sempre que você tiver aqui no logaritmando, que é esse cara que está aqui dentro, né, e você tiver ali um produto, você pode desmembrar esse logaritmo como sendo uma soma. Eita, professor, ferrou porque eu não entendi nada que você falou. Vamos aqui para a gente ver um exemplo prático, um exemplo numérico. Então, se eu tivesse aqui, olha só, aluno, candidato, se eu tivesse aqui log de 2 vezes 5, tudo isso na base 10, por exemplo. Pessoas lindas do meu coração, se o logaritmando é um produto, eu posso escrever isso como uma soma. Então, nós ficamos assim, olha só, log de 2 na base 10 também, mais log de 5 na base 10, tá vendo? Pessoal, se vale dessa forma, a gente tem que aprender a seguinte situação. Vejam só, se eu tiver aqui, por exemplo, olha só, log de 36 na base 6. Por exemplo, a gente não precisa resolver isso aqui agora não, tá? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa propriedade, ela na verdade será cobrada de uma outra forma. Vejam só, lá na própria questão vai te dar o logaritmando, ele vai exigir que você saiba escrever aquele logaritmando ali no produto de dois números. Vocês concordam comigo que 36 eu posso escrever como sendo 6 vezes 6? Sim, professor. Então, olha só, eu peguei um logaritmando e escrevi o logaritmando aqui, olha só, em forma de produto. Então, esse produto eu posso separar, né? Isso, ó, log de 6 na base 6 mais log de 6 na base 6, tá vendo? Ó? Então, essa propriedade aqui, eu posso sair aplicando ela de todas as formas. E você, como candidato, como estudante, precisa ter a cabeça, sim, precisa ter esse amadurecimento aqui, tranquilo? Precisa ter essa linha de pensamento. Tranquilo? Então, anote aí tudo que você puder anotar, tira print, para a gente poder dar continuidade. Então, olha só, pessoal, se na multiplicação nós utilizamos a soma, na divisão, que é essa nossa segunda propriedade aqui, nós vamos utilizar a diferença. Então, sempre que o logaritmando puder ou estiver sendo escrito aí em forma de divisão, de um quociente, então você pode transformar esse quociente aqui em uma diferença de logaritmos. Ó, logaritmo de x dividido para y na base b. Isso é log de x na base b menos log de y na base b. Vamos aqui para a gente ver um exemplo numérico para que você entenda. Beleza? Se eu tivesse aqui, por exemplo, log de 26 dividido por 3, certo? Pessoal, uma coisa bem importante também. Vocês estão vendo aqui que eu não coloquei a base. Sempre que o logaritmo não tiver a base, essa base, na verdade, é 10. Beleza? Então, anotem aí. Sempre que o logaritmo não apresentar a base, aquela base, na verdade, é o 10. Beleza? Então, olha só. Se você tem aqui ele sendo escrito como forma de uma divisão, então você pode dividir aquilo aqui, separar aquilo ali em uma diferença. Então, fica assim. Log de 26 na base 10, que eu não vou colocar, porque sempre que não tem a base, aquela base, na verdade, está sendo representada por 10, menos o log de 3 também na base 10. Tranquilo? Então, olha só, notem que aqui nessa aula a gente já está aprendendo a escrever esses logaritmos, não é isso? A entender essas propriedades e o mais importante, eu creio, né? A gente já está começando a se familiarizar com essa formalidade do logaritmo. Beleza? Vamos então aqui para a gente dar continuidade. A nossa próxima propriedade é essa, que diz o seguinte, que sempre que o nosso logaritmando ali ele tiver elevado a uma determinada potência, né, a um determinado expoente, esse expoente aqui ele pode descer
para lá em forma de multiplicação. Isso aqui a gente costuma dizer que é a lei, é a regra do peteleco, né? A gente dá um peteleco ali naquele expoente, ele cai para o outro lado, ó. Só que ele cai como, pessoal? Preste atenção. Multiplicando. Então, olha só, em um caso aqui numérico, como era que ficaria isso daqui? Eu teria esse caso aqui, por exemplo, log de 25 elevado ao quadrado na base 3. Olha só, aquele 25 ali, pessoal, vocês concordam comigo que ele tem uma potência, ele tem um expoente? Tem, professor. Então, esse expoente, ele pode descer para lá. Eu posso dar um peteleco nele e ele cai, tá vendo? Ele cai multiplicando. Então, fica 2 que multiplica o log de 25 na base 3. Beleza? Atenção, pessoal aí que vai fazer concursos militares, porque essa propriedade, ela é bastante cobrada, beleza? A nossa próxima propriedade é essa daqui, olha só, que é também do expoente, só que é o expoente da base, tá vendo? Você tem a base sendo ali elevada a um expoente. Você pode dar um peteleco nesse expoente também, só que ele vai passar para o outro lado com o inverso. Ou seja, antes era y, o inverso de y é 1 sobre y, tá vendo? Ele passou multiplicando também, só que o inverso. Vamos ver isso daqui em um caso prático mesmo, né? No caso, em uma situação aqui numérica, para poder ficar mais fácil a nossa compreensão. Então, eu teria assim, por exemplo, log de 36 na base 4 elevado a 2. Olha, pessoal, se essa minha base aqui está elevada a 2, eu posso pegar esse expoente e passar para o outro lado, só que no inverso. Quem é o inverso de 2? Não é 1 sobre 2? Pessoal, cuidado. Na aula de potência eu também comentei. Cuidado para vocês não confundirem inverso com simétrico, tá? Porque o simétrico ele tem a ver com o sinal e o inverso tem a ver justamente com a base, tá? O número que está em cima e o número que está embaixo, ou seja, o numerador e o denominador. Beleza? Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Tudo isso aqui eu vou estar multiplicando por log de 36 na base 2, tá vendo? Aí a mesma coisa, olha só, pessoal, se eu tivesse esse casozinho aqui, deixa eu botar um outro exemplo aqui para que vocês entendam. Eu gosto muito, tá, gente, de trabalhar exemplos numéricos assim, antes de passar para os nossos exercícios, porque eu preciso que vocês cheguem lá com isso muito bem fundamentado, tá? Então, eu tivesse aqui log de 42 na base 4 elevado a 3 sobre 4. Eita, eu posso pegar essa base que está aqui, tá vendo? No caso, esse expoente, perdão, e passar para o outro lado, só que nota, esse expoente é o expoente da base. Então, ele sempre vai passar para o outro lado com o seu inverso, não é isso? Então, olha só, o inverso de 3/4 é 4/3. Tudo isso aqui multiplicado pelo log de 42 na base 4. Tá vendo, pessoal? Bem interessante, né? São umas propriedadezinhas assim que a gente acha que são bobinhas, mas a gente analisa aí depois, quando a gente chegar na hora ali dos exercícios, a gente vai perceber que são propriedades muito importantes. Beleza? Então, vamos lá para a gente poder passar adiante. A nossa próxima propriedade é essa daqui, olha só. Sempre que eu tiver a multiplicação, pessoal, esse x aqui está representando a multiplicação, tá? Sempre que eu tiver a multiplicação de dois logaritmos e o logaritmando de um logaritmo for igual à base do outro e, ao mesmo tempo, a base do primeiro for igual ao logaritmando do segundo, esse produto automaticamente é 1. Cuidado aí o pessoal que vai fazer, que vai prestar concursos militares. Vocês conseguem perceber que o professor ele sempre está batendo na tecla, pessoal que vai fazer concurso militar. Por quê? SpaceX, AFA, EFON são concursos, pessoal, que vão exigir de você um conhecimento teórico muito maior. Então, você precisa tomar cuidado nisso, tá certo? Você que vai prestar Enem, nem tanto, né? Chega a cair, mas é muito raro, né? E como o Enem é muito problematizado, dá para você recorrer a outras propriedades, tá certo? Quem vai fazer concurso militar, não. Ou sabe ou não sabe. Então, cuidado com isso, viu? Se a gente tivesse assim, olha só. Log de 4 na base 3 multiplicado pelo log de 3 na base 4. Olha, pessoal, analisa aqui comigo. O logaritmando do primeiro é igual à base do segundo? Sim. A base do primeiro é igual ao logaritmando do segundo? Sim. Então, automaticamente, esse produto aqui é 1, não preciso nem pensar.
Beleza? Gente, muito fácil, né? Muito fácil, muito gostoso da gente resolver. Então, espero que vocês estejam gostando aí dessas propriedades que, embora sejam muitas, não são propriedades difíceis. Beleza? A nossa próxima aqui é a mudança de base, certo? Então, olha só, você tem log de x na base A. Se você quiser mudar a base desse logaritmo, você pode. Agora, como é que você tem que fazer isso? Você tem que escrever o log do logaritmando nessa nova base e tem que dividir pelo log da antiga base nessa nova base. Eita, professor, ficou confuso demais. Aqui para a gente ver um exemplo prático, um exemplo numérico para que vocês entendam, beleza? Se eu tiver aqui, por exemplo, olha só, log de 43 na base 9, por exemplo, e eu quiser botar esse logaritmo aqui na base 7, eu posso fazer isso. Olha só o que é que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que pegar o logaritmando aqui, que nesse caso é 43. Então, eu boto log do logaritmando, que é 43, na nova base. A nova base que eu quero não é a 7, então eu vou botar o log de 43 na base 7. E isso daqui eu vou ter que dividir, prestem atenção, pelo log da antiga base. Que antiga base, professor, é o 9. Então, dividido por log de 9, também na base 7. Ó, mudei a base desse logaritmo, tá vendo? Atenção que essa propriedade aqui ela é uma estratégia. Futuramente a gente vai precisar dela para resolver várias questões, viu? Então, muita atenção. Vamos aqui então, olha só, terminada essa parte da nossa teoria, vamos passar aqui para alguns exercícios de vestibulares, para a gente ver como é que isso aqui será cobrado. Atenção, pessoal que vai prestar concurso militar, certo? Essa aula aqui ela foi pedida por um aluno em especial aí, né, ele acabou, né, solicitando que eu fizesse essa aula aqui, e aí ele disse que ia prestar a SpaceX. Então, no finalzinho da aula, eu vou resolver umas duas questõezinhas, eu acho, da SpaceX, tranquilo? Da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Aí, olha só, pessoal, essa nossa primeira questão é da UFRGS 2018, fala o seguinte: se log de x na base 3 mais log de x na base 9 é igual a 1, então o valor de x é quanto? Eita, professor, ferrou isso aqui. Isso aqui eu não sei fazer isso aqui, não. Como é que eu vou fazer isso aqui, professor? Não tem como somar. E agora? Mas vejam só o que a gente pode fazer. Analisa aqui comigo. Esse 9 que é a base, eu não posso escrever ele de outra forma, não. Como, professor? Vejam só aqui. Pensem aqui comigo. Eu tenho log de x na base 9. Pessoal, esse 9, vocês concordam comigo que eu posso escrever ele como sendo 3 elevado ao quadrado? Pode, professor, porque 3 ao quadrado é 9. Muito bem. Aí, quando eu tenho aqui, olha só, no expoente, eu tenho um expoente na base desse logaritmo. Eu posso fazer o que com esse expoente? Professor, a gente pode passar ele para o outro lado, né? A gente pode dar um peteleco nele. Muito bem. Só que como esse expoente ele faz parte da base do logaritmo, então esse expoente ele tem que passar invertido, né? Isso, olha só, 1 sobre 2. Então fica 1 sobre 2 vezes log de x na base 3. Olha, com essa informação agora eu vou repetir aquilo ali, ó. Log de x na base 3, que é esse cara que está aqui, ó, tá vendo? Mais log de x na base 9. Ó, como é que eu posso escrever isso? 1 sobre 2 vezes log de x na base 3. Tudo isso igual a 1. Pessoal, analisem aqui comigo. Esses dois caras aqui, eles não são semelhantes, não? Professor, são, porque olha só, pessoal, analisa aqui comigo. Esse cara tem log de x na base 3, esse cara também tem log de x na base 3. Então, vejam só, na frente desse cara aqui é a mesma coisa de ter 1, tá? Porque quando não está aparecendo é porque tem 1. Então, olha só, eu estou pegando 1 log de x e estou somando com meio log de x. Eita, professor, dá para tirar o MMC? Dá, muito bem. Então, ó, fica MMC entre 1 e 2, é o próprio 2, então fica 2 dividido para 1, dá 2, 2 vezes 1, 2. Então, fica 2 log de x na base 3. Ficou bem apertadinho, mas dá para ver, né, gente? Mais, ó, 2 dividido para 2, 1, 1 vezes 1, 1. Então, fica 1 log de x na base 3. Tudo isso igual a 1. Olha, pessoal, o que é que eu posso fazer aqui? 2 mais 1, 3. Então, vai ficar aqui 3, que multiplica log de x na base 3. Tudo isso daqui dividido por 2 igual
a 1. Agora aqui, pessoal, eu posso resolver isso como se fosse uma equação normal, tá? Eu vou só deixando o log de um lado da igualdade. Então, veja só, esse 2 que está dividindo, ele passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, nós ficaremos assim, ó, pessoal. Log, 3 que multiplica log de x na base 3 é igual a 2. Portanto, pessoal, olha só, esse 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ó, log de x na base 3 é igual a 2 sobre 3. Então, olha só, agora eu cheguei ali, tá certo? Naquela situaçãozinha ali. E agora, como é que eu vou fazer para resolver isso daqui, gente? Olha só. Lembra, sempre que eu tenho um logaritmo e eu confirmo que ele existe, eu posso pegar a base, que é quanto aqui a base do meu logaritmo? É 3. Eleva essa base para quem está depois da igualdade, que é 2/3, e esse resultado tem que ser igual ao x, ou seja, ao logaritmando, tá vendo? Então, ó, pessoal, x só pode ser igual a 3 elevado a 2/3. Gente, lembra lá, potência em que o expoente ele é uma fração, eu transformo em raiz. Então, eu desenho a casinha da raiz, repito a base. Lembrando que tudo isso daqui eu apresentei para vocês no curso de potenciação. Então, se você está perdido nessa aula, voltem nas aulas anteriores e dá uma analisada aí na aula de potenciação que eu fiz especialmente para vocês. Certo? Então, olha só. Aí eu lembro que quem está em cima da casinha, ou quem está em cima do expoente fica dentro da casinha. Quem está do lado de quem está embaixo fica do lado de fora. Portanto, pessoal, ficaremos assim, olha só. Raiz cúbica de 3 ao quadrado, 9. Ou seja, raiz cúbica de 9. Será que a gente tem esse resultado aqui? Vamos aqui para a gente observar. Raiz cúbica de 9. Vamos ver se a gente tem esse resultadozinho aqui. Ó, opa, só um instante. Raiz cúbica de 9 temos aqui, ó, pessoal, na letra E de esperança. Tá vendo? Olha, pessoal, não é uma questão considerada difícil, mas a gente também tem que tomar cuidado que não é uma questão ali considerada tão fácil. Beleza? Então, a gente precisa estudar bastante. Então, a minha dica como professor aqui é qual? Tentem refazer essa questãozinha aqui, certo? Tentem refazê-la antes de passar para a próxima, até que você compreenda muito bem essa resolução, para aí sim a gente resolvendo. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos fazer essa outra questãozinha também da UFRGS de 2017, que fala o seguinte. Se log de x na base 5 é igual a 2 e log de y na base 10 é igual a 4, então log de y sobre x na base 20 é quanto? Então, pessoal, sempre que vocês tiverem esse tipo de questão, vai resolvendo ela por pedaço, tá? Então, primeiro eu vou resolver esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Que é o log de x na base 5, que ele está dizendo que é igual a 2. Porque, olha só, no final aqui, vocês concordam comigo que eu vou ter o valor de x, eu vou ter que ter o valor de y e o valor de x. Então, pronto. Para encontrar o valor de x primeiro, eu vou trabalhar essa primeira situação que ela falou aqui, ó. Se eu tenho esse logaritmo e eu digo para você aqui que ele existe, então eu posso aqui pegar a base desse logaritmo, não é isso? Ó, vou pegar a base desse logaritmo, vou elevar quem está depois da igualdade e vou dizer que isso daqui é igual a o logaritmando, né? Que é a propriedade. Então, pessoal, x só pode ser 5 ao quadrado, 25. Agora, você vai pausar, vai tentar fazer isso daqui com a segunda expressão. E se você quiser, pode tentar terminar a questão. E você diz aí, né? Bota aqui nos comentários qual foi a resposta que você encontrou para essa segunda questão. Beleza? Eu vou olhar todo mundo. Agora, faz primeiro, viu? Faz primeiro aí. E depois é que você vai dizer qual foi a resposta que você encontrou. Beleza? Então, olha só. Na segunda aqui, terminando, eu vou fazer o seguinte. Trabalhar essa expressão. Log de y na base 10, que ele está dizendo que aqui será igual a 4. Então, se esse cara aqui existe, eu posso pegar a base do logaritmo, elevar quem está depois da igualdade e dizer que isso daqui é igual ao logaritmando. Então, fica y igual a 10.000, não é isso? Porque 10 elevado a 4 dá 10.000. Então, olha só, pessoal, agora ele vai querer que a gente resolva a última parte, que eu vou botar aqui, ó, terceira parte, que é o log de y dividido para x na base 20. Pronto, gente. Agora é só a gente resolver isso daqui. Olha só, vai ficar assim. Log de y, que é 10.000,
dividido por x, que é 25, tudo isso na base 20, certo? Agora a gente tem que fazer aqui, olha só, pegar esse 10.000 e dividir por esse 25, não é isso? Ó, vou botar uma setinha para cá, tá, gente? Se vocês forem me permitir. Aí vai ficar assim, olha só, log de, vamos fazer aqui, pessoal, 10.000 dividido para 25. Pega primeiro o 100, que dá 4, não é isso? Fica 400, né, gente? Então, fica 400 na base 20. Então, a gente precisa saber ali qual é o logaritmo, pessoal, de 400 na base 20. Isso aqui é muito fácil, gente. É só você dizer, olha só, vou dizer que o resultado do outro lado é R, tá? Então, se eu digo que isso aqui existe, eu posso pegar a base, certo? Que é 20, elevar quem está depois da igualdade, que é o R, que vai ser o resultado. Isso aqui tem que ser igual ao logaritmando. Pessoal, 400 é 20 elevado ao quadrado. Então, se eu igualar as bases, corta, e eu posso igualar, então, os expoentes. Portanto, pessoal, a resposta só pode ser 2. Então, o logaritmo de y sobre x na base 20 é 2. Resposta aqui, ó, letra A de amor. Certo? Então, novamente, o que é que você vai fazer aqui? Você vai pausar o vídeo, vai tentar resolver a questão de novo, até ela se naturalizar, e sim você vai continuar a próxima resolução. Beleza? Vamos lá, então, para a gente continuar aqui. A nossa próxima questão também é da UFRGS. Eu gosto muito desse vestibular, tá, gente? Inclusive, se vocês quiserem aí depois, né, tentarem resolver mais outras questões dessa prova aqui, ela é bem interessante, tá? Ela é muito boa para você que quer praticar, quer fundamentar, quer fidelizar essa teoria que a gente já estudou. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente continuar. 2016, a prova fala o seguinte: se 10 elevado a x é igual a 20 elevado a y, atribuindo 0,3 para log de 2, então o valor de x sobre y é quanto? Ó, pessoal, dica de ouro, sempre que vocês se depararem com isso daqui, olha só, duas potências ficando iguais aqui, e você não consegue igualar as bases, então você pode automaticamente jogar o logaritmo dos dois lados da igualdade. Então, é isso aqui que eu vou fazer, tá, gente? Olha só, eu vou dizer que log de 10 elevado a x é igual a log de 20 elevado a y. O que foi que a gente falou na explicação ali? Sempre que a base não estiver aparecendo, a base vai ser quanto? Olha no teu caderno aí, que eu sei que você anotou. Muito bem, 10. Professor, mas por que o senhor não vai definir uma outra base diferente de 10? Porque a questão, ela me passou aqui, que o log de 2, gente, o log de 2 é o log de 2 na base 10. Já que a base não está aparecendo, ela sempre será 10. Então, por isso que eu já estou fazendo aparecer aqui uma base também 10. Então, olha só, se vocês chegassem nesse caso aqui, se vocês se deparassem com esse caso aqui, ó, 3 elevado a k igual a 8 elevado a y. Como é que vocês fariam isso? Jogaria logaritmo de um lado da igualdade e logaritmo do outro lado da igualdade, certo? Isso aqui sempre vai precisar fazer isso. A galera aí que vai prestar Enem mesmo, isso é de grande valia, viu? Porque sempre vai utilizar essa mesma estratégia. Então, veja só, pessoal, aqui a gente vai ter que fazer a aplicação dessas propriedades. Primeiro, em cima, vamos lá, logaritmo. Sempre que o logaritmando tiver um expoente, eu posso dar um peteleco nesse expoente e ele desce para o outro lado, multiplicando. Então, ficou assim, ó, x vezes log de 10. Tudo isso igual novamente, pessoal. Olha só, esse expoente que está aqui, ele pode descer para o outro lado em forma de multiplicação, vezes y que multiplica log de 20. Agora sim a gente vai poder fazer essa resolução aqui. Porque, olha só, pessoal, prestem atenção. A base desse menininho aqui não é 10? Olha só. A base igual ao logaritmando. Qual foi a consequência que a gente viu? Professor, sempre que a base for igual ao logaritmando, essa resposta automaticamente é 1. Então, olha só, a gente vai ficar assim, x vezes 1 dá o próprio x, tudo isso igual a y vezes log, pessoal, o 20. E agora, como é que a gente vai fazer com esse 20? O 20 eu não posso escrever como sendo 2 que multiplica 10, porque 2 vezes 10 é 20. Lembre-se que naquela
propriedade lá em cima, do produto, eu ensinei a vocês. Eu disse o quê, pessoal? A questão vai querer que você saiba reescrever os números como produto de outros dois números. Então, muita atenção com isso aí, tá certo? Portanto, pessoal, isso aqui vai ficar da seguinte forma. X é igual a y que multiplica, abre parêntese. Sempre que o meu logaritmando for um produto, eu posso separar aquele logaritmo como sendo a soma. Então, fica log de 2 mais log de 10. Portanto, pessoal, x só pode ser igual a y vezes o log de 2, que... Vamos subir aqui rapidinho. Olha só, log de 2. A questão disse que iremos atribuir 0,3 para o resultado de log de 2. Então, no lugar de logaritmo de 2 aqui, olha só, eu vou botar 0,3. Tudo isso mais log de 10, que a gente viu que log de 10 na base 10, sempre que o logaritmando for igual à base, ou melhor, sempre que a base do logaritmo for igual ao logaritmando, aquele resultado ali é automaticamente 1. Então, se você tiver log de 1 bilhão na base de 1 bilhão, aquele valor é 1. Tranquilo? Então, ó, colocamos aqui. Deixa eu fechar esse parêntese, porque nós agora só iremos resolver. Portanto, x só pode ser igual a y, que multiplica 0,3 mais 1, dá 1,3. Portanto, pessoal, x só pode ser 1,3 y. Agora, com esse valor ali, notem que agora a gente vai voltar aqui, certo? Para o enunciado e analisar. Esse cara quer que a gente faça o quê? Ele quer que a gente descubra, ele quer que a gente determine o valor de x dividido para y. Pessoal, quem é que é x? Professor, x a gente encontrou que é 1,3y. Muito bem. Dividindo isso daqui por y, notem, y em cima, y embaixo corta. Então, aqui só vai sobrar 1,3 como resposta. Vamos ver aqui se existe essa resposta aqui. Vamos ver, então. 1,3 tem. Letra E de esperança. A questãozinha aí não é difícil, mas vocês precisam ter tudo isso aí desenvolvido, tá? Então, eu conto com vocês aí para sempre revisar esses assuntos, enfim. Tranquilo? Depois, caso vocês queiram, eu posso vir aí com mais resoluções de questões, certo? E tentar trazer aí resoluções separadas, né? Ou seja, cada aula eu trago uma solução diferenciada. Então, vamos lá para a nossa última questão. Eu achei que eu tivesse trazido duas questões da SpaceX, mas eu acabei só trazendo uma. Acho por conta do tempo mesmo. A gente já vai aí em quase 43 minutos. Então, peço a vocês desculpa e paciência, né? Mas, assim, é uma aula completa. É uma aula que você não vai precisar buscar. Uma outra aula que você já vai sair com uma base excelente. Então, vamos lá. Nessa questão aqui é da SpaceX de 2016. Ela fala o seguinte. O número N de bactérias de uma cultura é dado em função do tempo t em minutos pela fórmula n de t igual a 2,5 elevado a 1,2t. Considere log de 2 na base 10 igual a 0,3. O tempo em minutos necessário para que a cultura tenha 10 elevado a 84 bactérias é quanto? Então, olha só, pessoal, questãozinha aqui de equação exponencial, né? Ou logarítmica também, mas dá para a gente resolver só com conhecimento de log, tá certo? Então, nota, ele deu aqui essa equação, olha, o número de bactérias em função do tempo será dado como 2,5 elevado a 1,2t. Aí ele disse que quer que esse número de bactérias, ou seja, esse NT, seja igual a 10 elevado a 84. Então, o que eu vou fazer aqui, gente, é basicamente substituir. Então, no lugar desse NT, eu vou botar 10 elevado a 84. Professor, por que é que o senhor está fazendo isso? Porque ele disse aqui para a gente que N vai representar o número de bactérias e ele quer saber o tempo que é necessário em minutos para que esse número atinja aqui o patamar de 10 elevado a 84. Então, no lugar de N de T, eu vou colocar 10 elevado a 84. Tudo isso igual a 2,5 elevado a 1,2t. Notem que nós teremos que forçar, né, isso, olha só, aparecer aqui o log de 2 na base 10. Beleza? Então, olha só, sempre que a gente tem uma potência
E essas duas potências a gente não consegue igualar essas bases, então o que é que a gente faz como recurso? Joga log dos dois lados, então fica log de 10 elevado a 84 igual a log de 2,5 elevado a 1,2t. Vamos lá então para a gente aplicar. Primeira coisa, olha só, potência aqui em cima, então esse expoente pode descer para lá multiplicando, então fica assim, 84 que multiplica log de 10. Pessoal, lembra, quando a base não está aparecendo, ela na verdade é 10, não é isso? Tudo isso é igual, ó, novamente, tem um expoente aqui em cima, ele pode descer para lá multiplicando. Então fica assim, 1,2t que multiplica log de 2,5. Beleza? Aí agora, vamos aqui para a gente passar adiante. Nós ficaremos assim, olha só. Log em que a base é igual a logaritmando, automaticamente esse valor é 1. Então, fica 84 vezes 1 dá o próprio 84. Lembrando, isso aqui é uma consequência. Igual a 1,2t, que multiplica log, pessoal, 2,5. Vocês concordam comigo que eu posso escrever isso como sendo 25 sobre 10? Pronto, então olha só, lembra, tanto a multiplicação quanto a divisão, a gente tem que saber enxergar a hora de aplicar aquela propriedade, tá? Você precisa estar esperto nisso. Então, ficaremos assim, ó, pessoal, 84 é igual a 1,2t vezes o log. Quando nós temos ali no logaritmando uma divisão, a gente pode reescrever isso daqui como sendo uma diferença, não é isso? Ó? Log de 25 menos log de 10, porque é sempre assim, tá, pessoal? O log do número que está em cima menos o log do número que está embaixo. Continuando essa solução aqui, nós ficaremos assim, 84 igual a 1,2t multiplicado por log de 25. Eita, professor, e agora? Log de 25, eu não lembro quanto é que vai ser. Pessoal, log de 25, se vocês forem parar para pensar aqui, isso aqui vai ficar como sendo, veja só, log de 5 ao quadrado, né? Isso, porque 5 ao quadrado dá 25. Menos o log de 10, que é 1, não é isso, gente? Porque quando o logaritmando está igual a base, aquele resultado automaticamente é 1. Aí aqui agora vai ficar assim, 84 igual a 1,2t vezes... Eu vou fazer o seguinte, tenta resolver essa questão, depois você vem aqui para a gente ver se você conseguiu. Tranquilo? Então vamos lá para a gente concluir. Olha só, tu tem essa potência aqui, desce para lá, certo? Então vai ficar assim, log de 2 que multiplica log de 5 menos 1. Beleza? Agora, olha só, pessoal, notem aqui que eu tenho que forçar isso daqui a aparecer o log de 2, que foi o que ele me deu. Então, o que é que eu vou fazer? Olha só, 84 igual a 1,2t vezes 2 que multiplica, pessoal, log de 5. Log de 5, vocês concordam comigo que esse 5 eu posso escrever como sendo 10 dividido por 2? E só, pessoal, ou seja, eu primeiro escrevi em forma de uma divisão, depois tive que escrever em forma de outra divisão. Então, atenção, tá? A SpaceX gosta muito de trabalhar esse tipo de questõezinhas assim, tá? São questões mais chatas, realmente. Então, fica 84 igual a 1,2t, tudo isso multiplicado por 2 que multiplica. Pessoal, log da divisão é log da diferença. Então, fica log de 10 menos log de 2. Tudo isso menos 1. Eita bagaceira, professor. Então, ó, ficou 84 igual a 1,2t, que multiplica 2, que multiplica log de 10 dá 1, menos log de 2, que lá em cima ele disse que era 0,3, menos 1. Olha, eita, professor, que agora o caldo engrossou, agora o leite azedou. Mas calma, que aqui é só questão de costume, tá? É praticar. Então, 84 é igual a 1,2t, que multiplica 2, que multiplica 1 menos 0,3 dá 0,7, tudo isso menos 1. Portanto, 84 só pode ser igual a 1,2t, que multiplica 2 vezes 0,7 dá 1,4.
E 1,4 menos 1, pessoal, dá para resolver aquilo ali, que vai ficar 0,4. Portanto, ficaremos aqui 1,2 vezes 0,4. Vamos fazer aqui, pessoal. 0,4 multiplicado por 1,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. Somando fica 8 com nada, 8. 0 com 4, 4. 0 com 0, 0. Duas casas após a vírgula, duas casas também. Então, ficaremos assim, ó. 84 é igual a 0,48t. Agora ali, muito fácil, muito tranquilo. Calma, que daqui a pouco a questão acaba, daqui a pouco a questão encerra. Ficaremos assim, ó. 0,48t igual a 84. Deixando só o t de um lado, pessoal, aquele 0,48 passa dividindo, tá certo? Para remover, olha só, analisa o número de cima e o número de baixo. Quem tem mais casas após a vírgula, né? O número de baixo? Sim, professor. Então, quantas casas a gente tem ali? 2. Então, vou multiplicar por 100 para excluir a vírgula. Se eu multipliquei por 100 embaixo, vou multiplicar por 100 também em cima. Portanto, esses 3 pontinhos significa, portanto, t será igual a 84 multiplicado por 100, adiciono 2 zeros. Embaixo aqui, ó, 48. Agora, pessoal, o que nós iremos fazer aqui, muito simples, muito fácil, é de fato a divisão, beleza? Ó, eu gosto de fazendo assim, tá, gente? E simplificando. Vou simplificar em cima e embaixo por 4, beleza? Então, fica 8.400 dividido para 4, fica 2.100, beleza? Embaixo, ó, 48 dividido para 4, fica 12. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Fica, então, 2.100 dividido para 3 dá 700. E 12 dividido para 3 dá 4. Aqui dá para dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. Ó, tá vendo, pessoal? Dá para fazer direto? Dá, mas eu gosto de fazer por pedaço. 700 dividido para 2 dá 350. E 4 por 2 dá 2. E agora sim, 350 dividido para 2. Dá, então, 175, se eu não estiver enganado, né? Isso, bora fazer aqui para o professor não passar vergonha, tá? Então, 3 dividido para 2 dá 1, sobra 1, desce 5, 15 dá 7. Isso mesmo, pessoal, 175. Amém, que o professor não passou vergonha, tá? Então, olha só. O valor aqui, t, será de 175 minutos. Veremos aqui, olha o tamanho da resolução, gente. Ó. O tamanho da resolução. 175 tem essa resposta, professor? Tem. Letra C de caramba. Que questão assustadora. Mas eu tenho certeza que você vai tentar refazer essa questão toda, vai entender. E qualquer dúvida você vai deixar aqui na aba de comentários e eu vou sanar todas as suas dúvidas. Tranquilo, então? Por hoje é só, eu agradeço muito a sua atenção, quase uma hora que você está aqui comigo, mas eu tenho certeza que essa quase uma hora aí valeu muito a pena, porque você vai sair daqui com conhecimento suficiente para prestar qualquer prova, qualquer concurso, fazer qualquer tipo de questão. Beleza? Então é isso, um beijo enorme no seu coração, saiba que você não está sozinho, eu estou aqui justamente para te ajudar. Se você quiser, pode me seguir lá no Instagram, meu Instagram profissional é @profabríciopessoa. E assim, eu vou estar lá disponível com toda certeza para te ajudar no que for necessário. Tranquilo? Para a minha turma aí de pré-vestibular para o Enem, que está, né, que talvez estejam aqui assistindo, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, vocês têm o meu número pessoal. E você que quiser se inscrever, fala comigo lá pela DM do Instagram, que eu vou estar passando o meu contato certinho para a gente fazer a sua matrícula no meu preparatório para o Enem. Tranquilo? Então é isso, considere se inscrever aí no meu canal para me ajudar, favoritar esse vídeo, colocar as suas críticas aqui nos comentários para que eu possa tentar melhorar cada dia mais o meu trabalho. E é isso, cara. Uma boa sorte, sucesso, lembre-se que estudo é isso, é toda uma trajetória, então assim, não é de uma hora para outra que a gente vai ficar bom, mas também eu garanto para vocês que quando a gente fica bom, não é de uma hora para outra que a gente fica ruim, tá? Estudo é uma coisa que fideliza, que fundamenta, que transforma a nossa vida. Então, novamente um beijo enorme, boa sorte, bons estudos e até a próxima. Valeu!